Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta quarta-feira de cinzas. Hoje é dia 5 de março de 2025. Graças a Deus a gente está aqui com a permissão dele e a gente está aqui conversando com vocês. Muito obrigado pela audiência, pela confiança em mais um podcast que repercute as principais notícias do dia. Eu, Lucas Luquezzi, estou aqui para agradecer vocês e também incentivá-los a interagir conosco pela seção de comentários do canal da Folha no YouTube. Você que está acompanhando a gente por imagens no canal da Folha no YouTube, é só digitar aqui embaixo nos comentários e você pode interagir enviando comentários, opiniões sobre os temas que a gente estiver abordando por aqui. O seu comentário vai ser muito bem-vindo. Assim como a seção que é o Zap da Redação, na verdade, esse canal direto entre a redação e você, 999715300, onde você pode enviar sugestões de matérias ou de entrevistas, claro, comentários aqui para o podcast Papo de Redação, se você preferir. Hoje tá um pouco reimoso, já aviso logo, porque veja bem, a gente vai falar daqui a pouco do que a gente já tem de informações sobre a mulher que morreu com 7 tiros na frente do próprio filho de apenas 5 anos, gente. Que brutalidade! E já já a gente fala a respeito disso. Tem também um suspeito de assaltar e espancar uma vizinha que já fez outras vítimas na mesma rua. Temos algumas informações sobre esse rapaz. E vamos falar também do tiro acidental de um sargento da BM contra um colega da própria farda, né? Da mesma farda nesse caso. E também, gente, um homem que foi preso com drogas, R$35 mil e arma irregular no interior do estado, além de alguns detalhes sobre a 8ª rodada do Campeonato Roraimense que teve ontem, né? E também com vitórias do Náutico e do Rio Negro, primeiras vitórias dessas equipes no estadual deste ano. Então, fique com a gente, esse é o Papo de Redação de hoje. Quero anunciar aqui a presença da Marília Mesquita, minha colega de redação. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o Papo de Redação aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Agora eu te pergunto, o feriadão foi um pouco reimoso, né? Feriadão foi reimoso, tivemos aí muitas ocorrências com óbito também. E aí esse final de carnaval que encerrou ontem também foi triste, né? Porque tivemos aí óbito durante esse feriadão, e principalmente aí nessa quarta-feira. E muitos acidentes, inclusive, né? Isso mesmo. Agora, esse caso aí da mulher que foi morta com 7 tiros na frente do filho de 5 anos, eu queria que você falasse um pouco sobre os detalhes que a gente conseguiu apurar até o momento sobre esse caso. Lucas, a vítima é a Jurídique Gindrisca, ela é venezuelana, Moreno Gonzalez, de 37 anos, e ela morreu após levar 7 tiros na frente do filho, de apenas 5 anos, em uma favela que fica ali na rua Três Marias, que é próximo ao cemitério clandestino, ali no bairro Precumã, e esse homicídio aconteceu nessa terça-feira, dia 4. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias, as motivações e a autoria do crime, e até o momento ninguém foi preso. A Polícia Militar disse ter sido chamada pela vizinha da vítima para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais avistaram a vítima ao chão e chamaram imediatamente o serviço de atendimento móvel de urgência. A médica de serviço foi quem atestou o óbito da vítima no local. Sendo assim, a polícia isolou a área e acionou a Delegacia Geral de Homicídios, a perícia e o rabecão do Instituto Médico Legal, que removeu o corpo aqui para o IML. O perito do caso constatou no local 7 cápsulas de munição de pistola, ainda sem confirmação do calibre. Os disparos atingiram o braço e o rosto da mulher e, após a perícia, o corpo foi removido aqui para o IML. Não haviam mais testemunhas oculares do assassinato, conforme a Polícia Militar. Então, a criança, Lucas, ela não foi atingida pelos disparos e ela foi entregue ao Conselho Tutelar, pois não havia familiares dela no local. Pois é, até o momento o que se tem de testemunha é a própria criança, né? A gente vai saber no decorrer desses dias, esses próximos dias,
saber se a criança vai falar, se alguma coisa para a polícia, né? Porque, de fato, é um crime muito brutal. Não sei se a criança vai ter essa propriedade de poder... Porque criança, né, gente, ela não sabe detalhar muito, né, Marília? Então, mas enfim, o que a criança puder esclarecer para a polícia vai ser de muito bem-valia para poder chegar a esse criminoso, ou a esses criminosos, ou a essa criminosa, que a gente não sabe até o momento quem Exatamente. seja, Não, né? não temos aí quem são os suspeitos, qual a motivação do crime, o que foi que aconteceu para chegar aí nesse fim tão trágico. Pois é, e agora o detalhe, né? Foi próximo do cemitério clandestino. Gente, na frente de uma criança. Não tem brutalidade maior, né, Marília? Poxa vida. Isso mesmo, muito, muito triste. Agora vamos falar aqui sobre esse suspeito de assaltar e espancar a vizinha. E esse cara já fez outras vítimas na mesma rua, rapaz. O histórico dele já tá se estendendo aí, né, Marília? Isso, e ainda falando de covardia, temos aí mais um caso. A dona Liliane Sampaio, de 53 anos, ela segue internada aqui no HGR em estado estável, mas não reconhece ninguém da família. E aí essa senhora, ela teve a sua casa invadida, foi espancada e teve uma moto roubada por Ítalo Lima da Silva, de 23 anos. E esse caso aconteceu no último domingo, dia 2, no bairro Cauamé. Nós, aqui a nossa reportagem, ela conversou com outra moradora que já teve sua casa invadida pelo mesmo suspeito. Em 2023, Ítalo teria invadido uma casa e furtado uma televisão. E esse caso ocorreu na mesma rua em que Liliane mora e câmeras de segurança registraram a ação. Em entrevista à Folha, a dona da residência, que preferiu não se identificar, relatou que chegou a registrar boletins de ocorrência e até levou policiais à casa do suspeito, que assumiu o crime, mas por não estar com a posse da televisão, não pôde ser preso em flagrante. E aí tem uma fala da moradora que diz o seguinte: eu sinto medo. Medo de estar em casa ou de sair e deixar minha casa. Tem câmeras pela rua, mas do que adianta? Chega na polícia e é solto, relatou a moradora revoltada. Imagino. E aí, sobre a dona Liliane, né? Ela sofreu diversos golpes na cabeça. E aí, a irmã da dona Liliane, a Kátia Sampaio, ela informou o seguinte, que ela que acompanha a Liliane no HGR, e ela foi golpeada diversas vezes na cabeça, teve o maxilar quebrado e passará por cirurgia, mas se recupera bem das demais lesões. E aí tem uma fala da irmã dessa vítima que diz o seguinte: ela corresponde bem, mas ainda não reconhece ninguém. Eu falo Nossa. e ela responde, mas ainda está bastante agitada e querendo ir para casa, relatou aí a irmã da dona Liliane. A Kátia disse ainda que o Ítalo teria sido encontrado pela polícia, mas foi solto porque a moto da irmã não foi encontrada com ele. Ela diz que ele foi visto vendendo drogas em outro bairro. Com a situação, a família pede justiça pelo crime a qual a dona Liliane foi vítima. Aí tem um desabafo da dona Kátia, que é o seguinte: eu não entendo porque ele foi solto. Se tinha testemunhas, boletins de ocorrência e tudo. A polícia deveria prender ele e não deixar mais ele sair. Se foi capaz de fazer isso com a minha irmã, com certeza fará com outras pessoas, desabafou aí a dona Kátia. E nós, da Folha de Boa Vista, procuramos a Polícia Civil de Roraima para dar um posicionamento, né, sobre por que esse rapaz Sim. não foi preso, e até o momento eles não responderam. E aí a gente continua com o espaço aberto, aguardando aí um retorno. Pois é, que seja, já que a polícia não fez nada, né, que essa reportagem seja de um alerta para esse próprio suspeito, para que não aconteça esse tipo de coisa, né, e que realmente ele possa esclarecer melhor essa situação para a polícia, né, e que a polícia possa fazer o seu trabalho de investigação. Realmente tem situações que a gente não entende realmente, né, mas o espaço está aberto para posicionamento. Uma outra situação que aconteceu também nesse feriado prolongado foi um tiro acidental por um sargento da PM
na perna do colega de farda dele, né, Marília? Isso, Lucas. Aqui foi um caso de sargentos. O sargento da Polícia Militar, identificado aí como DA, ele atirou na perna de outro sargento durante uma bebedeira no Vila Jardim, que fica ali no bairro Cidade Satélite, no final da tarde de ontem, ou seja, da terça-feira, dia 4. A suspeita é que o tiro tenha sido acidental. O sargento DA, ele relatou aos policiais do 1º Batalhão que havia sido convidado para jantar na casa da vítima e quando chegou na residência, apenas a esposa do policial estava em casa e ela o convidou para entrar. Em determinado momento, DA ouviu batidas na porta e teria sacado a arma, pois, segundo ele, o local é conhecido como área vermelha de intensas atividades criminais. Após perceber que se tratava da vítima entrando em casa, o sargento disse que foi guardar a arma no coldre e foi quando teria ocorrido o disparo que transfixou a porta e atingiu a perna da vítima. A esposa da vítima confirmou a versão contada por DA à guarnição. E aí a vítima foi socorrida ao Hospital Geral de Roraima, onde passou por atendimento médico, e conforme a equipe, o disparo não atingiu a veia femoral e o caso não era grave. Então, depois que ele passou aí pelo atendimento médico, ele foi levado para a delegacia para contar a história direitinho para o delegado. E aí o sargento que efetuou o disparo, ele teve a arma apreendida e foi apresentado na central de flagrantes para prestar esclarecimentos ao delegado de plantão. Agora, quem também teve que prestar esclarecimentos foi um homem que foi preso com drogas, R$35 mil e arma irregular no interior do estado, lá no município de Caroebe, região sul, aqui de Roraima, Marília. Isso, Lucas, foi um jovem aí de 25 anos e ele foi preso na tarde de ontem também, no bairro Bela Vista, no município de Caroebe. E ele é acusado dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. E essa prisão ela foi realizada aí pela 6ª Companhia Independente de Policiamento de Fronteira durante uma operação de busca a um infrator envolvido em outro caso. Então, a polícia é aquela frase, né? Atirou no que viu, acertou o que não viu. Porque, de acordo com as informações obtidas aqui pela nossa redação, apontam que os policiais teriam avistado esse homem carregando uma mochila e, ao perceber a viatura, ele teria mudado rapidamente de trajeto, desobedecendo a ordem de parada e empreendendo fuga em uma motocicleta. E aí, após a perseguição, ele foi alcançado em sua residência. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram 207 gramas de pasta base de cocaína na mochila desse rapaz e, em seguida, foi realizada uma busca em sua residência, onde foram apreendidos R$ 35.890 em dinheiro, escondidos em uma sacola enterrada no quintal e uma arma de fogo adulterada com 2 munições intactas, localizada em um guarda-roupas. O rapaz, ele contou o seguinte: ele ofereceu dinheiro apreendido em troca de sua liberdade, mas a proposta foi recusada pelos policiais. Ele só continuou se complicando, né? Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia e durante a abordagem aí foram respeitados aí todos os direitos constitucionais e o uso de algemas, que aí é uma questão aí do Supremo Tribunal Federal. E aí ele foi apresentado na delegacia para contar essa história direitinho para o delegado. Os policiais não aceitaram esse suborno de quase R$36 mil. Parabéns aos policiais, né? A gente não tem aqui o nome dos policiais não, mas parabéns aí para os policiais por seguirem firmes, né, nessa ocorrência, né? Outro dia a gente até noticiou que uma tentativa de suborno a um delegado. Eu acho que era R$30 mil, salvo engano, né? Essa tentativa de suborno. Agora, quase R$36 mil esse rapaz tentou subornar os policiais com dinheiro de drogas, certamente dinheiro de drogas, porque o dinheiro está escondido. Por que está escondido o dinheiro, né? Enfim, né?
Muito obrigado, Marília, pela tua participação aqui. Desejar a você um excelente resto de semana, né, que ainda resta pra gente. Tchau, Lucas. Já para você que está nos acompanhando, que esse final de semana aí seja abençoado, tranquilo, sem alterações. Mas se tiver alterações, saibam que nós estaremos aqui 100% na cobertura de tudo que acontece no nosso estado. Então, tchau, beijo para você e até a próxima. E agora vamos falar de esporte, gente. O Campeonato Roraimense segue a todo vapor, inclusive no feriado, inclusive no Carnaval. Terça-feira teve agora uma rodada dupla em que 2 times venceram pela primeira vez e quem vai falar mais pra gente é o Lucas Castro, meu xará. Seja bem-vindo, Lucas, ao nosso papo de redação de hoje, cara. Obrigado, Lucas. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes. É isso mesmo, né? Ontem tivemos rodada do Campeonato Roraimense, rodada dupla. E 2 equipes, como você adiantou, venceram pela primeira vez. O Náutico, que goleou o Progresso por 5-0, foi o primeiro jogo que abriu o dia. E a equipe, assim, né? Eu conversei com o treinador do Progresso depois do jogo e eu vi durante o jogo que eles estavam sem o goleiro reserva, então Nossa! eles jogaram que sem fase. o goleiro reserva. E depois eu conversei com ele e falou: a nossa equipe teve alguns problemas, a gente tá com um elenco bem enxuto. Extracampo? Isso, com muitos garotos. Então, foi pro jogo, ele falou que não esperava a goleada, porque o objetivo deles era pontuar naquela partida, e acabou sofrendo essa goleada por 5-0. O Náutico dominou amplamente as ações, pressionou bastante do início ao fim, então um placar justíssimo, e conseguiu a primeira vitória na competição, chegou a 4 pontos. E na sequência a gente também teve a vitória do Rio Negro, que ganhou do Atlético Roraima, que ainda não tinha perdido, por incrível que pareça. O Atlético Roraima tinha 2 empates, tinha jogado 2 vezes, 2 empates. E também o Rio Negro impôs seu jogo, fez 2 gols na primeira etapa e no segundo tempo sofreu muita pressão, mas conseguiu segurar e pontuou. Enquanto agora o Atlético Roraima e o Progresso não venceram, as únicas equipes que ainda não venceram na competição. Então, 2 equipes ainda que não venceram na competição. Inclusive, alguns membros da crônica esportiva aqui de Roraima estranharam muito, né, a entrega do Progresso no jogo de ontem, né, 5-0. A gente via assim, algumas jogadas em que eles praticamente abriam a defesa, Lucas. Sim. Como explicar isso, né? Por incrível que pareça, Lucas. Teve alguma explicação que o pessoal... Não, ontem, quando eu conversei com o técnico Fábio, que é o do Progresso, Sim. ele me relatou que o pessoal tinha ido ao carnaval, alguns jogadores. Não acredito não, Sim. cara. E por isso que o elenco tava com muitos jovens. E porque eu questionei, né, sobre o goleiro, ele falou, não, realmente a gente tá sem um goleiro por causa do investimento, não sei o quê, e a gente trouxe garotos. Aí ele me disse sobre essa do carnaval, né, e no jogo ali, foi notório, o rendimento físico do Náutico era muito superior ao Progresso, muito superior mesmo. Então, acredito que na segunda etapa eles cansaram bem mais e estava entregue, estava aberto, completamente aberto realmente o time. Mas ele me falou, olha, ano passado teve as goleadas que foram sofridas, né? Que teve algumas supostos esquemas de aposta, né? Sim, digamos sim. assim. E ele falou que que o clube quer apagar o que aconteceu no ano passado. Sim. E ele não esperava realmente essa goleada, ele falou que uma hora ia estourar realmente, o time começou a se preparar com um elenco completo, assim, digamos, Sim. de 18 atletas há um pouco mais de um mês, então ele falou que uma hora ia estourar, a parte física ia estourar e as goleadas iriam surgir, mas não esperava que fosse nessa partida. Pois é, né, rapaz? Realmente... A gente se preocupa. Quando a gente vê uma equipe entregue, a gente já levanta suspeita sobre essa questão, esse mal que está acontecendo no futebol brasileiro, que é esse esquema das apostas, né? Eu espero que não tenha sido esse o caso, né? Realmente, que eu espero que dos males o menor seja realmente o carnaval, o grande culpado, né? Que eu acho que, na verdade, os jogadores, independente de problemas extracampo, eu acho que eles têm que ter compromisso, tem que ter realmente palavra para poder honrar a camisa do time até o final, independente dos problemas, né? Porque eu acho que é isso que faz o futebol, né? Eu, pelo menos, defendo dessa forma, né, Lucas? Sim,
Obviamente, são seres humanos, assim como nós, podem curtir, mas tem que ter aquela responsabilidade. Se Claro. o jogo é na terça-feira e tem carnaval durante todos os outros dias, vamos pelo menos ir jogar com a consciência limpa ali, jogar bem e depois aproveitar, né? Porque o jogo do Progresso acabou Acabou cedo, né? 6 horas, acabou às 6 Pra horas, curtir o carnaval 6 e meia, bacana. dava pra curtir depois, com uma vitória e ia ficar mais lindo ainda. Então, É, eu acredito que tem que ter esse profissionalismo por todos os atletas, né? com certeza. Eu acho que é o mal, de modo geral, do brasileiro, né? O brasileiro deixa as coisas... deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E acontece essas coisas no futebol. Agora, o que acontece com a classificação do Campeonato Estadual agora, depois desses 2 resultados, dessas 2 primeiras vitórias, mudou alguma coisa na posição? Mudou. Vou trazer a classificação atualizada, né? A gente falou na nossa última participação. Sim. Então, o Baré segue como líder, com 7 pontos em 4 partidas. Na segunda colocação, a gente tem o Monte Roraima, também com 7 pontos. Tem 3 times empatados com 7 pontos, mas Sim. o critério de desempate favoreceu o Baré na primeira, o Monte Roraima na segunda colocação e o Gás na terceira. Perfeito. Na sequência, o São Raimundo com 6 pontos, mas com 2 partidas. São Raimundo é o único clube 100% na competição. Olha aí. E, por falar no São Raimundo, teremos um jogo na sexta-feira, São Raimundo e o Progresso, Olha aí. que é um jogo que foi Remarcado, né? remarcado, que o São Raimundo está participando da Copa do Brasil e da Copa Verde, então foi adiada a partida e agora foi remarcado para É sexta-feira. um jogo da segunda rodada ainda, né? Isso. E na sequência temos o Náutico, com essa primeira vitória, foi para a quinta colocação com 4 pontos, seguido do Rio Negro, que está em sexto também, 4 pontos, o Atlético Roraima com 2 pontos, e o Progresso, que está na última colocação, com apenas 1 ponto em 3 jogos. O São Raimundo estava participando da Copa do Brasil, já foi eliminado no primeiro jogo, diante do Grêmio. Baita de um jogo, diga-se de passagem também. E favorito aí a ganhar a Copa Verde. O São Raimundo agora vai ter um grande desafio também depois desse jogo contra o Paysandu pela semifinal da Copa Verde. Primeira vez que o Mundão avança para a semifinal dessa competição regional. O jogo vai ser na próxima quarta-feira, dia 12, às 7h30 da noite, horário local, e com transmissão da Folha FM, né? Então já se preparem aí e, claro, né? Acho que muita gente, pelo o fato inédito de um clube de Roraima, não somente São Raimundo, mas um clube de Roraima ter chegado à semifinal, eu acho que o estádio tem tudo para lotar na próxima quarta-feira para ver o Mundão vencer. Até porque, Lucas, além do ineditismo de um time de Roraima nas semifinais, existe uma grande equipe do outro lado, que é o Paysandu, né, cara? Isso, o Paysandu. A gente sabe que o Paysandu é uma das equipes mais tradicionais do norte. Do Brasil, eu diria. O Paysandu participou de Libertadores, né, Sim, Lucas? Então, Libertadores já venceu o Boca Juniors, cara, dentro da casa do Boca Juniors. Cara. Então, seria maravilhoso o São Raimundo conseguir essa classificação contra uma equipe desse porte, desse nível. E a gente sabe que merece o respeito, o São Raimundo tem que entrar com a concentração máxima. Então, mas antes tem esse duelo contra o Progresso. A equipe tá com alguns jogadores no departamento médico. Isso que preocupa, cara. Isso é preocupante, realmente. Mas tem que ir com todo o gás, né? Tem que ir com... Deu pra entender, com certeza, né? Isso. E fazer valer realmente o nome de Roraima a nível nacional. Gente, com certeza vai ser uma grande partida. Paysandu também é um grande adversário. Lembrando que esse jogo, gente, a semifinal é jogos de ida e volta. Esse vai ser o jogo de ida ainda. E daqui em uma semana, só contar aí quarta-feira, dia 12, em uma semana... que é 19, a volta. Então, exatamente isso. Então vai dar uma semana exatamente. Então, quarta-feira agora o jogo de ida e na outra quarta-feira vai ser o jogo da volta contra o Paysandu lá no Mangueirão, gente. Mais uma vez o São Raimundo vai viajar para jogar num grande estádio, né? Então é isso, Lucas, agradecer a tua participação aqui, desejar a você desde já um excelente final de semana, porque é uma semana que começa na quarta-feira, já é fim de semana já. Muito obrigado, Lucas. Amanhã ou depois da rodada da sexta-feira e da rodada dupla no sábado, a gente traz mais informações. Valeu, Lucas. Até a próxima.
E assim encerramos o papo de redação desta quarta-feira com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes e companhia. Eu, Lucas Luquezzi, agradeço demais a companhia de vocês em mais um podcast de notícias aqui do Grupo Folha. Esse é o papo de redação de segunda a sexta-feira a partir das 6 da tarde na Folha FM e nas plataformas digitais. Você pode continuar interagindo conosco, assistindo também os outros episódios que já foram exibidos no nosso canal da Folha BV no YouTube. Vai lá, assista, dá o joinha e dá aperta o sininho, na verdade, para você ficar por dentro, primeiro, das últimas notificações dos últimos episódios. Tem também, a Folha BV está no Instagram, no Facebook, no X. Tem Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. Eu tô lá no Instagram como Lucas Luquezzi. Muito obrigado pela companhia de vocês nesta quarta-feira de cinzas maravilhosa. E amanhã, às 6 da tarde, a gente se vê e se ouve, se Deus quiser.